Capítulo 4 do livro de apoio da lição adulta da nossa CPAD. Livro por título Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura perfeita. Capítulo de número 4, que compete à lição de número 4, que em tese será ministrada no próximo domingo, dia 26 de outubro do ano de 2025. Capítulo 4. O corpo como templo do Espírito. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Introdução. O texto bíblico do qual se extrai o título desse capítulo está contido na primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, cidade onde o apóstolo iniciou sua missão após passar por Atenas em sua viagem macedônica e Acácia, conforme o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 até o capítulo de número 18. Conforme Lucas, em Atos 18, versículos 1 a 3, foi em Corinto que Paulo encontrou Áquila e Priscila, casal judeu que tinha o mesmo ofício que ele, de fazer tendas. Depois de algum tempo, pregando na sinagoga, o trabalho começou a produzir frutos. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. E também muitos de Corinto, ouvindo, creram e foram batizados. Atos 18 e 8. Certamente, diante de algum temor pelas resistências que já haviam sofrido na cidade, Atos 18 e 6, Paulo precisou ser encorajado a continuar sua missão em Corinto. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Atos 18, versículos 9 e 10. O resultado foi o apóstolo dos gentios permanecer na cidade de Corinto por 1 ano e 6 meses, Atos 18 e 11, deixando uma cidade estabelecida, a qual agora escreve. Um dos cenários que Paulo nos permite ver em Corinto é de manifesta carnalidade, conforme o registro 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4, o que bem justifica sua ênfase na identificação do corpo com o templo do Espírito Santo. Capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17, e posteriormente também capítulo 6, versículos 17 a 20. Pelas notícias recebidas por ele e que transpassaram em seus escritos, observa-se que o ambiente pernicioso da cidade estava influenciando a vida da igreja nascente. Corinto se orgulhava dos seus templos pagãos e da sua antiga acrópole, a Acrocorinto, que também abrigava vários santuários de diversas divindades pagãs. Hoje não passa de um amontoado de pedras em ruínas no alto de uma alta montanha, próximo aos escombros daquela que foi uma das mais famosas cidades da região do Peloponeso, no centro-sul da Grécia. O tenebroso histórico de Corinto. Uma das características de Corinto era a licenciosidade, a busca desenfreada por prazeres carnais, inclusive estimulada pelos cultos pagãos, que expunha e exploravam o corpo. O quadro de bestialidade era mais acentuado que em outras cidades da região, em razão de Corinto, como cidade portuária e de grande fluxo comercial, abrigava diversas culturas. Leon Morris, 1981, página 12, retrata bem esse cenário mencionando que na cidade era comum a concentração de gregos, latinos, sírios, egípcios e judeus, que além de cuidar dos negócios, entregavam-se às diversões e a todo tipo de luxúria que Corinto oferecia, além de envolver-se em brigas. Morris usa a expressão licenciosidade proverbial para sintetizar o degradante nível moral de Corinto, cujos habitantes eram pronunciadamente propensos a satisfazer os seus desejos, fossem de que espécie fossem. Idem. Craig, Kenner, 2024, página 3175.
aborda a questão da notória imoralidade de Corinto, mencionado expressamente a prostituição, que era considerado como uma indústria importante. O histórico da antiga Corinto, dos tempos do Império Grego, era de culta prostituição. E segundo Kinner, essa reputação permanecia em Corinto nos dias de Paulo, tempos do Império Romano, já que escritos posteriores registram a associação de Corinto com o prazer sexual e com a lascívia, apontando que Afrodite, junto com Poseidon, continuaram a ser uma das principais divindades gregas adoradas na cidade. Ibid, página 3170. Citando a M. Hunter, Morris recorda que o conceito de Corinto era tão vil que o termo corintianizar era usado como o sentido de ir para o diabo. Não é preciso ir mais longe para se entender, então, como o corpo humano era usado para todo tipo de prática abjeta e pecaminosa nas plagas corintianas, degradando a criação divina. Paulo escreve aos Coríntios para conscientizá-los da nova vida que agora deviam viver, como templos do Espírito Santo. Busca exortá-los a uma consagração integral a Deus Criador, a fim de glorificá-lo, pois Cristo Jesus os redimira por inteiro. Assim não deveriam mais servir aos seus próprios desejos ou aos espíritos das trevas, que agiam através do paganismo da época. Os ensinos de Paulo são absolutamente necessários em todos os tempos, mas ainda hoje, pois o maligno continua agindo por meio de um sistema mundano cada vez mais corrupto e hostil, que prega a degradação do corpo. Tópico 1. Corpo, propriedade e habitação divina. Subtópico 1. Comprado e selado. Como já destacamos nesta obra, a queda afetou o ser humano por inteiro. Por isso Deus, o Pai, planejou e executou uma obra de completa redenção através do sacrifício de Jesus Cristo, seu próprio Filho. Esse resgate, efetuado mediante o preço de sangue, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, não alcança apenas a parte imaterial do homem, mas também o corpo. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, novo corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Essa visão da integralidade do ser humano como uma humanidade composta é essencial em todos os aspectos de nossa existência, para que não tenhamos um pensamento dualista que nos produza as condutas que busquem compartimentar a vida, valorizando o espírito e desprezando a matéria, como ela fosse má. Como seres integrais, pertencemos a Deus no espírito, na alma e no corpo. Esse, aliás, é literalmente templo e santuário, morada de Deus, como Jesus prometeu aos seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versos 16 e 17. É importante observar a mudança de condição que Jesus prenunciava. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração. João capítulo 20, verso 22. Como acontece com todos os que nascem de novo. João 3, do 3 ao 8. Tito, capítulo 3, versos 4 e 7, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Essa mudança de condição já havia sido mencionada por Jesus em João 7, dos versículos 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém ter sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de vida correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Com a sua glorificação, Jesus conquistou o poder de outorgar o Espírito Santo a todos os que nele creem, como um selo de propriedade e habitação. Isso não deixa dúvida
da necessidade que temos de nos consagrar por inteiro. Os que usam o argumento de que Deus quer apenas o coração ignoram esta cristalina verdade bíblica e tornam comprometida a real presença do Espírito em sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 2. Subtópicos. Não sabeis vós, como já destacado, Paulo teve um tempo significativo de ministério presencial em Corinto. Ficou 1 ano e 6 meses anunciando a palavra de Deus à nova igreja, Atos 18 e 11. É bem provável, portanto, que a pergunta retórica feita aos coríntios tenha o sentido de lembrá-los de que haviam recebido uma doutrina integral e não dualista, que inclui o aspecto corpóreo e espiritual, o ensino de que corpo é o templo do Espírito Santo. A ênfase paulina certamente foi necessária pelo histórico e pelas características vigentes no ambiente coríntio. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, mas é clara demonstração de que o ser humano continua inveterado para satisfazer suas próprias paixões, invariavelmente, detratando o corpo. Ressaltar a doutrina da santificação integral continua sendo necessário e urgente. Pertencemos a Deus por inteiro. A interpelação feita por Paulo indica que havia uma certa displicência espiritual na igreja de Corinto, o que levou a usar por 4 vezes a expressão não sabeis, ou não sabeis vós, 1 Coríntios 3,16, 6 e 15, 6 e 16 e 6 e 19. Esse é um claro indicativo de falta de maturidade espiritual. Os coríntios eram imaturos e carnais, como Paulo enfatizou. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 e 2. A dificuldade de apreensão espiritual daqueles crentes foi percebida por Paulo durante o período da plantação da igreja e ainda talvez até tivesse sido agravada diante das péssimas notícias chegadas ao apóstolo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 2, 9 a 11. Paulo diz claramente que precisou limitar-se em seus ensinos, não vos pude falar como a espirituais, dirigindo-se aos coríntios como a meninos em Cristo, em função da carnal compreensão que demonstravam. O que se espera de todo cristão e de toda a igreja é que haja progresso espiritual à medida que a palavra de Deus é ensinada e se exercitada a comunhão, o amor, a fé, a esperança e as demais virtudes do Espírito. Gálatas 5:22. Contudo, há casos em que infelizmente parece haver estagnação e até retrocesso, com crentes e igrejas repetindo os mesmos problemas infantis, gerando em torno de questões banais e rasteiras, disputas pueris e lutas fratricidas. Às vezes isso é visto até mesmo entre aqueles que têm o dever de trabalhar pelo aperfeiçoamento dos santos, como acontecia em Corinto. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 12 a 15. Esse tipo de cenário costuma florescer em igrejas que misturam manifestações de dons espirituais e obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículos de número 19 até o versículo de número 21. Os dons espirituais são maravilhosos e devem ser buscados, mas ainda há um caminho mais excelente, 1 Coríntios 12, 31. O ponto mais alto da vida cristã é fluente produção do fruto do Espírito, principalmente o amor. 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 1 a 8. Em relação ao corpo, esse sublime estágio espiritual traz-nos a compreensão do que é a verdadeira liberdade cristã, tema que Paulo procurou ensinar especialmente aos coríntios, dado o número de questões carnais que estes apresentaram. A liberdade cristã nos faz entender que não podemos viver segundo o que agrada ou consideramos ser lícito. Devemos considerar antes de tudo se o que queremos fazer edifica ou convém. Se pode ou não ser motivo de escândalo ou tropeço ao nosso irmão. Mateus 18:6, Romanos capítulo 14, versículos 2 e 11. 1 Coríntios capítulo 6 e 12, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 8 a 13. Não raro se verifica questões ligadas à santificação do corpo, gerando longas discussões e contendas, o que por si só demonstra imaturidade e carnalidade.
O padrão de vestuário costuma ser um dos pontos mais debatidos. O mais sábio espiritual, contudo, é seguir o caminho da moderação em apreço ao modelo de santificação plena, isto é, sem desconsiderar o aspecto corporal. Aliás, convém observar que, após tratar o pecado de Adão e Eva, em um claro confronto de ordem espiritual, o próprio Deus se voltou para a questão corpórea. O casal havia se coberto com aventais de folhas de figueira, Gênesis 3:7. O Senhor, contudo, os substituiu por roupas de pele, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça, Gênesis 3:21, 1 Timóteo 2:9. Se Deus não se importasse com o tipo de roupa que cada um se veste, ali teria sido o primeiro sinal dessa liberdade estética ou de expressão pessoal que o ser humano tanto buscou. Entretanto, Deus substituiu as vestes de folhas para vestes de couro. O padrão moral, segundo Deus, é sempre mais elevado que o nosso. Terceiro, subtópico: propriedade e domínio. Ao referir-se ao corpo do cristão como uma propriedade de Deus devidamente comprado por bom preço, 1 Coríntios 6:20, Paulo transmite a clara lição de direito absoluto, o domínio pleno que o Redentor tem sobre a sua possessão. Esse, ademais, é o conceito de propriedade comum, visto inclusive ao direito civil. O detentor da propriedade deve ser também o domínio. Assim, se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio, a fim de glorificá-lo, como diz Morris e Beat, página 83. A obrigação que, em consequência, repousa sobre os crentes é que devem glorificar a Deus. O motivo principal do serviço cristão não deve ser a consecução de propósitos que se pareçam desejáveis, mas sim a glória de Deus. O citado autor lança uma observação que reforça o destaque do texto bíblico em relação ao corpo, ao afirmar que, naquele ponto, Paulo não está preocupado com o espírito do homem, conquanto este, bem como o corpo, pertence a Deus. Toda discussão se concretiza no uso que não se deve fazer do corpo. Este é o templo de Deus, só deve ser usado para a glória de Deus. Página 83 e página 84. De fato, em sua carta aos Coríntios, a ênfase de Paulo se volta para o aspecto do domínio divino em relação ao corpo e ao dever que o cristão tem de possuí-lo para a glória de Deus. Como já observado, Coríntios experimenta graves problemas voltados ao aspecto corporal. Assim, um apóstolo acentua que nosso corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6:13. Também apresenta uma clara ideia de pertencimento integral, ao afirmar que somos membros de Cristo. 1 Coríntios 6:15. E templo do Deus vivente. 2 Coríntios 6:16. Por tudo isso, não resta dúvida de que o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Salmos 31, verso 9 e 10, 51, verso 4, 1 Coríntios 3:17, 1 Coríntios 5, do 1 ao 5 e 6 e 18. Quando é cometido, de nada adianta se esconder como fez Adão. Precisamos nos apresentar a Deus, arrependidos e humilhados, em sincera confissão. Somente isso nos conduz a uma verdadeira e completa cura e restauração, pela poderosa ação do sangue de Jesus. Salmos 32, 1 a 6, Tiago, capítulo 5, verso 16, 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 9.